Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, dia 30 de janeiro, nesta segunda-feira, está quase terminando o mês, eu tenho o privilégio de estar tão perto de você através do programa A Voz do Pastor. Hoje estou em São Luís, onde à noite irei participar do encontro com os bispos do Maranhão. Começará hoje à noite e vai até quinta-feira, se Deus quiser. É um momento de partilha, é um momento de oração, é um momento de planejamento e é um momento de comunhão fraterna, porque é muito importante que as igrejas de todo o estado estejam unidas, que tanto o bispo de Coroatá, que a diocese é vizinha de Bacabal, de Caxias, de Brejo, então possa estar unido com os demais bispos, porque nossos problemas são comuns e as soluções também serão com certeza em conjunto para vencermos as dificuldades do nosso povo. Então, com fé em Deus, vamos estar nesses dias em comunhão e buscando sempre o melhor para a nossa igreja. Vamos agora meditar o evangelho de hoje, que é Marcos 5, 1-20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saído de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava na barca,
O homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Querido irmão e querida irmã, esse texto do Evangelho, ele é verdadeiramente desafiador para que a gente possa entender o que realmente aconteceu. Em primeiro lugar, nos chama a atenção este homem que estava sendo atribuído à força do demônio. Esse homem estava numa situação terrível, porque quando ele tinha suas crises, não adiantava nem corrente, porque ele rebentava. Olha aí, era uma força extraordinária. E ainda mais, ele tinha costumes tristes, de ficar no cemitério, lugar dos mortos, lugar que não tem higiene. E ele ficava lá e sobrevivia naquele lugar de morte. Então, tem um encontro com Jesus. E esse encontro vai fazer com que ele se torne livre do mal. É interessante observar que o demônio pede a Jesus para entrar nos porcos. E Jesus deixa e eles acabam morrendo afogados, os porcos. O que significa isto? Em primeiro lugar, essa pessoa estava passando por situações dificílimas na vida. Estava doente. Tinha algo na vida dessa pessoa. Outra coisa, quando fala no espírito mal, a gente não pode ficar pegando ao pé da letra essa afirmação do demônio. Mas o demônio aparece concretamente através das pessoas. Por exemplo, aí fala da legião. Legião era o exército romano que estava causando muito sofrimento na Palestina. Muitas pessoas estavam adoecendo da cabeça por causa da opressão romana. Veja, por que tantos porcos se os judeus não comem carne de porco? Porque aqueles porcos que as pessoas estavam criando eram para vender para os romanos, que comiam e gostavam da carne de porco. E os romanos estavam sendo um instrumento do mal na vida daquele povo e precisava expulsar estes opressores que só traziam morte para a população. E este homem, no final, ele se torna um discípulo na sua pátria. Jesus não quer que ele vá embora, mas simplesmente pede que ele fique no meio do seu povo para testemunhar o Evangelho. Meu querido irmão, minha querida irmã, vamos ter que rezar, refletir como o demônio está agindo no meio de nós, na nossa vida. Como fazer para expulsá-los, os demônios da nossa existência, da nossa comunidade, do nosso país. Como fazer para que libertemos
todos de tantos males, tanto da doença física como da doença também do espírito. Porque nós estamos muitas vezes contaminados e aprisionados por muitas coisas que o demônio faz na nossa vida. Mas olhe, nessa segunda-feira, que Deus abençoe a você e sua família e tenha uma semana muito feliz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.